Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada por estarem conosco nessa formação. Hoje à tarde vocês vão ter a formação com o professor Dr. Guilherme Maranghello. Tá? Que sistema solar é esse? Tá? Agora, não sei se todos estão inscritos nesta oficina. Eu não. Tá? Mas igual, assina na lista de chamada, tá? A lista de presença. Coloca o teu nome e assina. Tá? Uma boa tarde de trabalho para todos. Boa tarde, pessoal. Como a Luísa já falou, meu nome é Guilherme, eu sou professor aqui na Unipam e trabalho como planetário. Então, quem tiver depois mais algum, quiser contatar, entrar em contato contigo, quer saber sobre o planetário, quer saber alguma coisa da atividade que a gente está fazendo, pode mandar um e-mail para planetário.unipam.edu.br ou pode procurar a gente aqui na Unipam a qualquer momento. A atividade que a gente está fazendo ontem e hoje, eu optei por começar falando um pouco sobre por que a astronomia é um conteúdo que deve estar nos nossos currículos, não só do meu ponto de vista, mas seguindo também os documentos oficiais que orientam os conteúdos em sala de aula. Depois eu vou falar especificamente de um projeto que chama Projeto Eratóstenes, que ele é voltado para as escolas do mundo inteiro para falar sobre o que o Eratóstenes fez, que foi medir o raio da Terra. Depois disso, a gente vai passar ali para o planetário fica aqui na sala da frente, e vai reproduzir as condições, porque essa atividade ela é planejada para acontecer em setembro, no meio de setembro, no início da primavera. Então, a gente vai ali para o planetário para simular o que o planetário faz. Uma das vantagens é a gente poder simular a atividade no dia 22 de setembro, por exemplo, que é o que a gente programou o planetário para reproduzir. Então, a gente vai fazer a atividade que tem que ser feita lá em setembro, a gente vai fazer ela dentro do planetário, porque o planetário vai mostrar o céu em setembro. Depois, a gente pode decidir o que fazer. No dia de ontem, a gente voltou para cá para falar um pouco mais sobre o sistema solar. Ou então a gente pode continuar ali na sala do planetário, que a gente tem alguns recursos ali na sala do planetário, para falar também sobre o sistema solar. E depois, como a gente está num grupo bem menor agora, né, hoje de manhã estava um grupo grande, então a gente teve que dividir ainda no planetário, e agora a gente está num grupo menor, a gente pode decidir o rumo da conversa conforme a gente vai conversando. A página do planetário, essa daqui, é onde a gente faz o agendamento das visitas das escolas do planetário. Tá? Eu sei que já conhece a página, já marcou de várias visitas. Ali tem um formulário para ser preenchido, dizendo o número de alunos, a idade e escolhendo melhor data, horário e sessão para as escolas virem visitar. Ali a gente também tem um item que é links, e ele remete para diversas atividades de astronomia, principalmente para atividades para serem feitas dentro de sala de aula. Nossa página no Facebook, ali a gente divulga todas as atividades que a gente faz abertas ao público. Então, atividades abertas ao público em geral, a gente divulga ali. A gente divulga também algumas outras atividades que a gente vai fazendo, divulga também conteúdos de astronomia. Então, curtindo a nossa página no Facebook, vocês vão receber todas as atividades que a gente vai fazer. Quando vocês chegaram na Unipam, se chegaram lá pela frente, vocês viram um prédio que está sendo construído. Lá vai ser o nosso planetário. A gente está construindo um planetário ali na frente. Por enquanto a gente trabalha aqui do lado com o que é inflável, uma lona que a gente infla com ventiladores e trabalha ali dentro. Tem uma série de limitações, embora ele seja o suficiente para fazer todas as atividades que a gente faz, ele tem algumas limitações.
Lá a gente vai ter daí uma estrutura bem mais adequada para receber a visita das escolas. A gente começou aquela construção que foi contemplado no edital do governo para fazer isso. Infelizmente, no ano passado o governo não pagou o que tinha que pagar, e no início desse ano a frase foi mais ou menos, pelo menos eu li ela assim: devo, não nego e pago quando puder. Essa foi a resposta que eles deram quando a gente estava insistindo sobre quando receberia os recursos. Quando eles falaram que não tinha a verba para finalizar o planetário, a gente começou uma campanha para arrecadar os fundos necessários para terminar o planetário. Porque a gente acredita que é algo que a gente não pode ficar sem, muito menos depois de todo o valor que já foi investido ali. Eu sempre conto a imagem que me vem na cabeça todo dia, porque todo dia eu passo por ali e estaciono ali na frente antes de vir trabalhar. A imagem que eu tenho é daquelas rodovias que fizeram uma ponte e não fizeram a cabeceira. Daí está aquele monumento ao desperdício, bem no meio de um rio, né? Então, para vocês terem uma ideia, ali já tem R$1 milhão. E por causa de alguns poucos mil, talvez tudo aquilo ali possa se perder. Então eu não vou aceitar isso de forma alguma. E está fazendo tudo o que é possível para conseguir esses recursos. A gente já arrecadou uma boa quantia, mas ainda tem um caminho longo pela frente para conseguir finalizar essa obra. Mas, bom, não é dia de ficar só lamuriando, é dia de falar um pouco sobre a astronomia em sala de aula. Então, primeiro eu vou começar não com a minha opinião da astronomia, mas eu vou começar com o que tem em alguns documentos do governo sobre astronomia na sala de aula. Aqui na Unipampa a gente trabalha com o curso de Física, e no curso de Física a nossa formação que a gente tem que dar para os alunos é para o trabalho no ensino médio. Embora eles vão atuar também no ensino fundamental, as orientações do curso são para ensino médio. Mas, refletindo um pouco sobre essas orientações do ensino médio, eu cheguei à conclusão que é um bom ponto de partida. Por quê? Quando a gente está trabalhando no ensino fundamental, a gente espera que, ao término desse ciclo, o aluno esteja capacitado para enfrentar o que eu tenho para enfrentar no ensino médio. Na outra ponta da corda, a gente aqui na universidade espera que o ensino médio tenha dado as condições para ele enfrentar a universidade. Então, o ensino médio, ele é um elo de ligação entre o ensino fundamental e o ensino superior. Então, falando de ensino médio, eu acredito que a gente pode falar de todos os níveis de ensino. Então, o que tem nos parâmetros curriculares para o ensino médio? Mas, como eu disse, eu acredito que vai ser válido para todo mundo. Lá tem um tema que chama Universo, Terra e Vida. Então, apesar de eu poder encontrar astronomia nas mais diversas áreas do conhecimento, em vários trechos do documento, tem um item específico, que é para falar de Universo, Terra e Vida. É para falar de astronomia. Os exemplos que ele coloca ali são discutir a Terra e o Sistema Solar, falar sobre o universo, sua origem, e dar uma compreensão humana do universo. Então ele deixa bem explícito que a astronomia é algo essencial para ser discutido em sala de aula. Esse tópico específico está dentro da área de física, mas, como eu disse, a gente pode encontrar astronomia nas mais diversas áreas. Separei um trechinho que para mim ele é um trecho fundamental dessa escrita, porque nesses parâmetros eles trazem orientações, sugestões, possibilidades. Mas aqui ele corta tudo isso e fala, finalmente será indispensável. Ele usa uma palavra extremamente forte, indispensável, uma compreensão de natureza cosmológica, e aqui segue o texto. Então ele está dizendo que a astronomia é indispensável. Ele não está dizendo, olha, pode-se abordar a astronomia, pode-se... Não, ele está dizendo é indispensável. Tem que ser abordado. Então, por enquanto, não estou falando de minha opinião, estou falando dos documentos que orientam a educação. Ele traz várias sugestões no meio do caminho. Por exemplo, quando a gente tem que trabalhar com situações de problema.
E uma muito interessante que ele traz é, a gente aprende, né, que primeiro a gente se acreditava que a Terra estava no centro do sistema solar, todo mundo girando em volta da Terra, agora a gente acredita que é o Sol que está no meio do sistema solar e os planetas girando ao redor. Só que para a nossa vida cotidiana, é muito mais fácil a gente descrever a Terra no centro do sistema solar e as coisas girando ao redor da Terra. Como é que a gente descreve o movimento do Sol hoje? O norte está para lá, então o Sol nasceu aqui, de manhã estava pegando o Sol nessa sala, ele subiu e agora ele está se pondo para lá. Eu não disse o Sol está parado aqui e a Terra está girando, dando uma volta ao redor do seu eixo e por isso eu estou vendo. Não, estou aqui, meu umbigo é o centro do universo. Está ali, o Sol nasceu, subiu e se pôs. Como é que eu vou descrever o movimento das estrelas? De novo, a Terra para mim está no centro de tudo. Estou descrevendo tudo com relação à Terra. Então a gente pode ter um sistema de referência mais adequado que o outro, dependendo do que a gente quer descrever. Agora, o exercício complicado de raciocínio, qualquer área de conhecimento, porque é um exercício, não é física, química, não é nenhuma área, pensa como que a gente vai descrever tudo com a Terra no centro do sistema solar. Descrever o movimento aqui é tranquilo. Agora vamos sair do sistema solar e vamos descrever. É fácil. O Sol dá uma volta ao redor da Terra. Daí a gente vai ver a mesma coisa que a gente está vendo aqui. O Sol dá uma volta ao redor da Terra. Beleza, mas quanto tempo ele leva para fazer isso? A Terra gira também ou não gira? E como é que fica a Lua nessa história? A Lua é fácil, ela gira ao redor da Terra e o Sol gira ao redor dos dois. Como é que fica Vênus nessa história? Vênus está entre a gente e o Sol, então ele tem que estar aqui em algum lugar. Mas ele gira ao redor da Terra, ou ele gira ao redor do Sol, ou ele gira de alguma outra forma diferente. Esse exercício de pensar como que vai ser o movimento dos planetas e das estrelas e como que eles se refletem no nosso movimento diário é um exercício muito interessante de ser feito. Pensar como que a gente vai enxergar tudo isso colocando a Terra no centro do sistema solar. Tanto é interessante que ele vai se repetir ao longo do texto em alguns momentos. Então, ele vai trazer aqui de novo, né, a mudança do modelo ptolomaico copernicano. Aqui ele fala: selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados. Eu destaco aqui a escala do sistema solar. Se a gente for construir uma maquete da nossa casa, é razoavelmente fácil. A gente pega um tamanho para o primeiro cômodo que a gente for construir, a sala. Não sei se a sala, acho que a sala deve ser um dos maiores cômodos. Mas peguei a sala. Aí eu vou colocar o meu quarto do lado. Se o meu quarto é metade do tamanho da sala, eu faço ele metade do tamanho. Pronto. Quero colocar uma cama ali dentro? Coloco uma cama, que vai dar mais ou menos o tamanho que vai representar a minha cama lá em casa. Vou colocar o banheiro ali, vou botar mais ou menos o tamanho do banheiro. Agora, como é que a gente faz uma escala do sistema solar? Uma coisa que está fora do nosso cotidiano e está muito longe da nossa compreensão. Eu digo, a gente pode inventar 1001 formas de representar, mas conseguir abstrair e entender o que significa isso é muito complicado. Então, a primeira brincadeira é, se isso aqui for a Terra, o que vai ser a Lua? Menor, mesmo tamanho ou maior que a Terra? Menor. Muito menor, um pouco menor. Se isso aqui for a Terra, a Lua não vai ser muito maior que uma bolinha de ping-pong. Essa é aproximadamente uma bolinha de ping-pong, para a gente ter uma ideia. Talvez isso mesmo. Sendo isso aqui, aonde está a Lua? Está aqui? Ou será que ela está aqui? Nenhum dos dois. Se a gente for colocar isso aqui em escala,
deixa a Terra para cá e caminha com a Lua. Algo mais ou menos assim. Essa é a escala do sistema Terra-Lua. O sistema solar, o Sol, vou fazer um exercício aqui. 300 vezes, a distância do Sol ficaria a 300 vezes isso daqui. Então vai colocando 300 salas, uma do lado da outra aqui. Lá na sala 300 vai estar o Sol. Essa está muito mais distante do que a Lua da Terra. Muito mais sério. Vai ser 300 vezes essa distância aqui. Aproximadamente. Um pouco mais que 300 vezes. Daí a gente vai colocar o Sol. Então, como é tão difícil de organizar esse sistema solar, seja em distâncias ou em tamanhos, ele é um exercício muito interessante para ser feito. Para a gente ter pelo menos alguma noção desse tamanho. Isso são os documentos. Vou falar de novo, reforçar a nossa página do Planetário, porque lá tem os links, e lá tem inúmeras atividades que podem ser feitas envolvendo o tema astronomia, nas mais diversas áreas. Vou destacar 3 delas. 3 atividades que eu vou estar dando destaque. A primeira delas, Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é fantástica. Ela é dividida para as diversas idades, ela dá muitos prêmios para os participantes. Então, é uma atividade, assim como qualquer outra Olimpíada, que eu recomendo. A Olimpíada Brasileira de Astronomia ela já aconteceu, ela acontece sempre no primeiro semestre do ano. A desse ano, ela acontece todos os anos. Como ela acontece no primeiro semestre, para depois poder fazer a latino-americana e a internacional todas juntas, todas no mesmo ano, então ela precisa que as escolas se cadastrem muito cedo, ali por março, se não me engano. Então, a escola já pode se cadastrar agora para poder participar no ano que vem. Então, eu aconselho vocês, essas 3 aqui tem um link na nossa página, mas se vocês digitarem no Google Olimpíada Brasileira de Astronomia, o primeiro site vai aparecer são deles. Cadastrem as escolas, para no ano que vem poder participar. Porque o cadastro precisa ser feito bem cedo, para eles poderem produzir todas as provas necessárias para as escolas que vão participar. O período para participar depois é um pouco mais longo. Vocês querendo ajuda em alguma atividade, alguma coisa, a gente vai até a escola e auxilia. Ou vocês vêm para cá e a gente auxilia. Na medida do possível, a gente auxilia qualquer um que queira participar da Olimpíada. E claro, lá no site da Olimpíada tem muito material sobre astronomia na sala de aula. Telescópio na escola. Ele é interessante por 2 motivos. Um deles, lá também tem muito material, muita atividade legal que pode ser feita com os alunos. Tá? Dá para medir o tamanho das crateras da Lua, dá para fazer uma infinidade de coisas com o material que tem lá. Mas esse projeto, ele tem alguns telescópios, acho que 8 telescópios, alguma coisa assim, no Brasil. Tem em Porto Alegre, tem em Ponta Grossa, tem em São Paulo, tem em Natal, tem em vários lugares do Brasil. Telescópios que a escola pode agendar o uso e usar assim como um astrônomo costuma usar. Então, o que a escola tem que fazer? Tem que pegar um formulário e preencher o formulário. Ali no formulário, claro que eles têm todas as dicas, todas as sugestões antes. A escola tem que botar quais são os objetos que quer fazer a observação, se quer observar Júpiter, se quer observar um aglomerado de estrelas, e vai dizer que tipos de fotografias quer fazer desses objetos. Manda para eles, reservando qual a noite quer fazer a observação, e daí eles fazem a observação e mandam os dados. Então a escola tem acesso a um telescópio, mesmo sem ter um telescópio. Na noite da observação, a escola acompanha a observação através da internet.
Então a escola vai estar conectada com a pessoa que está lá e vão estar trocando ideia também. Olha, o objeto que tu quer observar não está bom porque tem nuvens no horizonte, ele está muito perto das nuvens, vamos observar um outro, ou a noite está muito escura, ou está muito clara. Eles vão trocando ideia pela internet. Então é um projeto que é muito interessante das escolas participarem. E esse do meio é o que a gente vai falar um pouco mais hoje, que é o projeto Eratosthenes, um projeto que conecta escolas do mundo inteiro com a finalidade de medir o raio da Terra, da mesma forma que o Eratosthenes fez cerca de 200 anos antes de Cristo. Mas agora vamos falar um pouquinho da astronomia e da minha opinião. A minha opinião de por que a astronomia é interessante de estar dentro de uma sala de aula. A gente usa calendário. O calendário para a gente é uma coisa essencial. Para a gente saber que aula que eu tenho que dar hoje, qual é a turma que eu vou atender amanhã, que eu tenho hoje esse curso para estar aqui com vocês e que amanhã eu começo minhas férias. O calendário é essencial para os mais diversos fins. Seja ele uma folhinha, seja ele um calendário do computador ou qualquer coisa. Nem sempre foi assim tão simples. Às vezes um calendário pode ser muito mais complicado. Principalmente quando a gente está falando há milhares de anos atrás. Essa é uma réplica que está no museu de uma construção do Egito, que tem milhares de anos. Há milhares de anos eles não tinham um telefone para avisar que dia hoje, nem o Facebook para lembrar que é aniversário de alguém. Então eles precisavam marcar o tempo de alguma forma diferente. Aí eu tenho a minha réplica da estrutura do Egito para falar aqui. O que está acontecendo aqui? O Sol está se movimentando e ele vai deixando as sombras por aqui. Olhando essas sombras, a gente consegue saber, por exemplo, a hora do dia. Vou usar o meu sol artificial para dar um exemplo. Olha a minha chifrinha aqui bonitinha, ó. Eu vivo no mundo do aluno. Uma aluna resolveu me dar isso, não sei porquê. Então eu tenho o sol aqui e vou deixar, por enquanto, esse cara aqui como referência. Então quando o sol nascer lá naquele lado, para aquela banda de lá, a sombra desse cara está vindo para cá. Quando ele subir, chegar no meio-dia, essa sombra vai estar menorzinha e vai estar nessa direção. E daí, conforme ele vai indo para o outro lado, vai se pondo, essa sombra vai ficando grande e vai indo para lá. Então, como é que eu sei que é de manhã, de meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde? Simplesmente vendo a posição dessa sombra. Mas vai muito além disso. Ele pode marcar épocas do ano. Vou fazer desse lado aqui, só para ficar mais fácil para todo mundo ver. Se eu tenho uma pessoa aqui no meio, o que essa pessoa vai ver? Se aqui é o leste, no início da primavera, o sol pode estar nascendo, tá? Nessa estrutura que eu montei, não sei se aquela ali é exatamente assim. Nessa estrutura que eu montei, se aqui está marcando leste, no início da primavera, o sol está nascendo bem atrás dela. O sujeito que está aqui dentro está vendo o sol obstruído por esse obelisco. Então a sombra desse cara no nascer do sol está bem em cima do centro desse círculo. Só que no verão, o sol não vai nascer aqui. Se lá está o norte, para a gente aqui em Bagé, lá está o norte, no início do verão, o sol vai estar nascendo para cá. Então, bem no início do verão, é a sombra desse cara, no nascer do sol, é a sombra desse cara que está no meio do círculo. E no início do inverno, é a sombra desse cara aqui. Então, eu construí um aparato que vai me dar as estações do ano. Outono, verão, primavera, verão, outono e inverno.
primavera, verão, outono e inverno. Esse é o nascer do sol em diferentes épocas do ano. Se vocês pararem para pensar na casa de vocês, o sol incide de forma diferente no verão e no inverno. Não pega sol na frente da minha casa no inverno, mas pega sol no verão. Então, esse aparato aqui, que eu fiz para lembrar aquele, ele pode me dar a marcação das estações do ano. Aquele ali certamente tinha a mesma finalidade. Calendário é uma coisa extremamente importante. Não só para a gente saber qual é a aula que a gente tem e quando que começam as férias, mas para diversas atividades. Para mim, um dos exemplos mais marcantes, a gente olhando para cá, a gente está vendo um grande deserto, e está vendo a vegetação florescer toda junto do rio Nilo. Para cá, a vida é algo raro. Aqui, a vida é abundante. A gente precisa da água para a vida. A gente vê a mesma coisa quando vê uma imagem noturna. Aqui, todas as luzes da cidade. Tem uma que outra luzinha para cá, mas 99% da população deve estar toda aqui. Então, antigamente e atualmente, se vive junto do rio. O que isso tem a ver com o calendário? No rio Nilo, fevereiro e março são meses que o rio tem uma vazante bem grande. Enquanto que agosto e setembro esse rio sobe e alaga grandes quantidades, uma área muito grande. Então eu preciso ter conhecimento do calendário para saber quando vão acontecer as cheias e as vazantes. Cheias e vazantes acontecem o dia todo, né? Sempre tem, todos os dias tem esses efeitos de maré. Mas, em épocas do ano, esse rio vai estar muito mais cheio ou muito mais vazio. O que acontece se eu plantar e esse rio encher? Ele leva todas as minhas sementes embora e eu não tenho comida, eu morro de fome. Então, uma questão essencial para a vida é saber quando que eu devo plantar, saber quando que esse rio sobe e quando que esse rio desce. Então, entender o calendário, saber quando acontecem as coisas, é fundamental. Apesar de se ter notícias de polinésios que viajaram grandes distâncias no oceano e tudo mais, muito antes das navegações portuguesas, eu gosto desse exemplo porque ele traz algo que remete à nossa história. O que acontecia antes das grandes navegações que cruzaram os oceanos? Elas aconteciam sempre de forma costeira. Os caras não saíram de Portugal para vir para cá, tentando percorrer a costa da África e dar a volta, porque eles achavam que o mundo ia acabar e alguma coisa. Não. É porque quando a gente vai para o meio do oceano, a gente não tem mais noção de direção nenhuma. Imagine vocês no meio do nada. Como é que eu vou saber que eu tenho que ir para lá ou para cá? Dormir, será que o barco virou enquanto eu estava dormindo ou não? Será que ele está na mesma orientação? Então, antes das grandes navegações, as navegações eram costeiras, porque daí eu olhando, a costa está aqui, então eu sigo para lá. A costa está aqui, eu sigo para lá. Se eu botar a costa do outro lado, é porque eu estou voltando. Olhando para o céu, a gente consegue saber para onde tem que ir. Por exemplo, eu quero ir para o norte. Como agora já é de tarde, depois do meio-dia, eu tenho que manter o sol à minha esquerda. De manhã eu tenho que deixar o sol à minha direita, se eu quiser ir para o norte. Então, durante o dia eu vejo o movimento do sol para saber qual a direção que eu devo tomar. De noite eu uso as estrelas. A constelação mais famosa para a gente é a do Cruzeiro do Sul, que a gente usa para determinar onde fica o sul. No hemisfério norte a gente não enxerga o Cruzeiro do Sul. Lá eles têm a estrela polar. Eles olham para a estrela polar para saber onde fica o norte. A gente aqui não enxerga a estrela polar. Mas, a gente olhando para o céu, a gente consegue nos orientar para saber para onde a gente tem que ir. E isso daí se faz daí em grandes navegações.
está no meio do oceano e não tem nenhuma outra referência. É mais ou menos como a gente olhar para o teto e seguir essa canaleta. Eu sei que se eu for para lá, eu tenho que seguir essa canaleta aqui. Alguém pode dizer que não precisa mais olhar para as estrelas porque tem GPS. Só que o GPS funciona com satélites. Para colocar um satélite no espaço, a gente precisa entender de astronomia. A gente precisa saber como é que faz para ele estar girando ao redor da Terra, como é que faz para colocar ele lá em cima, para ele funcionar lá em cima. Não só para GPS, mas para um telefone, para televisão que a gente quer assistir. As Olimpíadas que vão acontecer agora vão ser transmitidas para o mundo inteiro. Alguém quer deixar para assistir as Olimpíadas daqui 3 meses? Não, ninguém vai se interessar. Ele já vai saber quem ganhou medalha, quem não ganhou, já sabe o que vai ser bom de assistir, o que não vai ser bom de assistir. Se quer assistir ao vivo. Para assistir ao vivo, uma antena manda o sinal para o satélite manda o sinal para o mundo inteiro. A gente hoje é altamente dependente dessa tecnologia, de satélites. Se me perguntar qual é o instrumento tecnológico mais importante para a humanidade hoje, para mim é o satélite. Satélite dos mais diversos fins. Satélites de monitoramento. Eles servem para monitorar queimadas em florestas. Eles servem para saber se a população de uma cidade está crescendo na direção certa. Daqui a pouco uma cidade está crescendo em direção à encosta de um morro que a gente sabe que tem deslizamento lá toda vez que tem chuvarada. Então o que a gente faz? Quando faz fotos periódicas da cidade, vê que a cidade está crescendo para lá, toma uma medida. Cria um conjunto habitacional para cá, para as pessoas deixarem de ir naquela direção. Cria um shopping para cá, para as pessoas não se interessarem em ir para lá e vir para cá. Cria atrativos do outro lado da cidade para as pessoas não irem para o lado errado. Ou simplesmente proíbe as pessoas de irem para lá. Mas alguma medida tem que ser tomada. Satélite pode monitorar o ambiente pelos mais diversos fins. O exemplo que eu gosto de dar foi quando, alguns anos atrás, uma grande chuva teve que acabou destruindo uma boa parte da cidade de São Lourenço do Sul. E aqui a gente tem 2 fotografias. Uma antes da chuva e uma depois da chuva. Depois da chuva, a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos estão unidas. Por que isso pode ser útil? Olhando essa imagem, olhando ela em alta resolução, é possível olhar em mais detalhes mais próximos. A Defesa Civil pode dizer, aqui está um trecho mais crítico, e aqui a gente sabe que tem população, vamos mandar os bombeiros para lá. Aqui está crítico, vamos para lá atender as pessoas, olhando essa imagem de satélite. Então, satélites são úteis nos mais diversos fins. E o satélite que a gente vê todos os dias, no Jornal da Manhã, no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Noite, no Jornal da Madrugada, em qualquer jornal, tem previsão do tempo. E daí, é um satélite que está monitorando as nuvens, está vendo se as nuvens estão se deslocando, se as nuvens estão densas, estão altas, estão baixas. Tudo isso é informação que o satélite está mandando para a gente ter informações se vai chover, se vai esfriar, se vai esquentar. E brincando, isso daí afeta a nossa vida diária. Não só para saber que roupa eu tenho que pôr, mas no dia que avisa que vai ter grande chance de geada, a gente pode ir lá em casa e proteger as árvores e as flores que sofrem mais com a geada. Então, previsão do tempo também é algo da astronomia. Mas, eu gosto da astronomia não só por atender nossas necessidades mais básicas e diárias. Eu gosto da astronomia também porque a astronomia, ela é um instrumento que nos dá uma outra percepção do próprio ser humano. A astronomia, ela vai nos dar, por exemplo, o nosso papel no universo, nossa localização no universo. Ela vai tentar responder quem somos nós. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, estamos sozinhos, o que está acontecendo aqui. Então a astronomia é a própria reflexão do ser humano, não só
atender às necessidades mais imediatas. Isso tudo para argumentar em prol da astronomia. Para mim, os mais diversos fins, cada um vai escolher o seu motivo de por que acha importante ou não a astronomia. Me diga uma coisa, os satélites, eles ficam girando, como é que é? Como são colocados satélites? Tem dois tipos principais de satélites. O satélite que acompanha o movimento da Terra. Então, por exemplo, eu não posso perder contato com um satélite de telecomunicações. Então, eu vou ter um satélite que vai estar sempre em cima dessa posição aqui. E daí, conforme a Terra está girando, o satélite está girando junto. Ou tem os satélites que não acompanham o movimento da Terra. Tá? Eles podem estar no mesmo sentido, mas girando com outra velocidade, ou pode estar em sentidos contrários. Né? Satélites de mapeamento, né, eles não podem estar parados em cima de um lugar só, senão eles só vão mapear um lugar. Então eles ficam dando voltas na Terra, para mapear toda a Terra. Enquanto os de telecomunicações ficam parados. Daí a antena que está aqui manda sinal para ele e ele manda para cá. Ou então distribui para outro satélite que vai mandar para o outro lado do globo. Então tem diversos tipos de satélites. Mas essencialmente são dois. Os que acompanham o movimento da Terra e os que não acompanham. Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor, para perguntas. Como o nosso tempo é curto, eu selecionei alguns itens que eu acho interessante para a gente falar de astronomia de uma forma geral, para a gente falar hoje aqui. Essa daqui é uma cratera gigantesca, com quilômetros de extensão, fica nos Estados Unidos. Ela é tão grande que essa linhazinha aqui é uma estrada. Aqui mal dá para ver as construções, porque ali eles recebem visitantes para conhecer a cratera e tudo mais. Mal dá para ver o tamanho dessas construções que estão ali. A Terra tem crateras que a gente conhece. Só que quando a gente olha para a Lua, a gente vê uma quantidade gigantesca de crateras. E daí a pergunta, será que a Terra não tem tantas crateras quanto a Lua? Ou por que tem, ou por que não tem? A Terra deve ter sido tão bombardeada quanto a Lua. Na formação do Sistema Solar, o Sistema Solar era cheio de pequenos objetos, né, que ainda estavam se formando junto com o Sistema Solar. Esses objetos foram atraídos pela força gravitacional dos planetas e seus satélites. Por isso que esses objetos caíram, por exemplo, na Lua. Eles caíram também na Terra. Só que o que acontece? 3/4 da superfície da Terra é coberta de água. Então a gente já não enxerga a marca de crateras nos oceanos. Além disso, a Terra é riquíssima em vegetação. Então a vegetação tomou conta e a gente não consegue achar facilmente crateras em locais como a floresta amazônica. Num deserto, por que a gente não enxerga a marca de crateras? Porque caiu um meteoro, abriu a cratera e daí, com a ação do tempo, com a erosão, com o vento atuando por ali, se perdeu a marca da cratera. Então a gente não enxerga tantas crateras na Terra, mas não significa que a Terra não foi tão impactada quanto qualquer outro lugar do Sistema Solar. A cratera mais famosa da Terra está submersa. Esse aqui é um mapeamento do fundo do oceano na península de Yucatán, no México. Provavelmente essa é a cratera, resultado do impacto do meteoro que causou a extinção dos dinossauros. As pistas indicam que tenha sido ali que o meteoro colidiu com a Terra e acabou causando o fim da era dos dinossauros. Já falo um pouco mais sobre ele. Essa daqui é uma cratera recente em Vênus. Agora o Sistema Solar está muito mais limpo. Os planetas e seus satélites deram conta de, com a força gravitacional,
limpar o sistema solar. Tem menos objetos caindo nos planetas, mas ainda caem. Normalmente na Terra a gente registra pequenos objetos que caem. Há pouco tempo atrás, mais uns 2 anos atrás, que caiu aquele na Rússia, foi uns 2 anos, né? Caiu aquele na Rússia, deixou um buraco no meio do gelo. Quando ele passou, ondas de choque quebraram as vidraças dos prédios. Né? Nenhum dos machucados foi por causa do meteoro que caiu na cabeça de alguém nem nada. Foi que com a passagem dele, as ondas de choque quebraram as vidraças e daí caiu em cima das pessoas. Mas esses são pequenos objetos. A gente tem registro em Vênus do impacto de um grande objeto, que é aquela cratera que está ali, mostrando que ainda podem acontecer coisas desse tipo na Terra ou em qualquer outro lugar. Então, estudar outros planetas é estudar a Terra. Ver essa cratera sendo formada em Vênus nos indica que a Terra também pode ser bombardeada por meteoros de grande porte. Falando um pouco dos dinossauros, qual é a ideia da extinção dos dinossauros? Quando a gente vê as camadas geológicas da Terra, a gente pode ter informações sobre a data de formação dessas camadas geológicas. O que acontece é que a gente vê fósseis de dinossauro, fósseis de dinossauro, fósseis de dinossauro, e de repente não encontra mais fósseis de dinossauro. Então a conclusão que a gente tira disso é: antes dessa linha aqui, tinha dinossauros, depois não tem mais. E não encontra mais restos deles. Então, através da datação das camadas geológicas, a gente tem uma ideia das datas de extinção dos dinossauros. Isso aqui é uma moeda que tem, só para dar ideia do tamanho da camada, e acontece que essa camada que divide ter fósseis e não ter fósseis, ela é extremamente rica no elemento irídio. O elemento irídio ele é formado em grande quantidade na colisão de meteoros com a Terra. Devido às condições de impacto do meteoro, ele forma uma grande quantidade de irídio. Então, a nossa conclusão de por que um meteoro pode ter causado a extinção dos dinossauros é simples assim. Tinha dinossauros, não tem dinossauros, e no meio do caminho tem uma camada rica num elemento que é formado em grande quantidade na colisão de meteoros. Essas são as pistas que nos levam a acreditar que o meteoro causou a extinção dos dinossauros. Qual foi o caminho até a extinção? Aí podem ser vários. A colisão do meteoro pode ter jogado uma grande quantidade de poeira no ar. A poeira do ar impediu a luz do Sol, ela ficou suspensa por um tempo muito longo, impedindo a luz do Sol de entrar na Terra. Impedindo a luz do Sol de entrar na Terra, as plantas morreram. As plantas morreram, os dinossauros herbívoros foram os primeiros a morrer e os carnívoros logo em seguida. Ou então a colisão do meteoro causou uma grande atividade vulcânica no planeta que jogou fumaça na atmosfera, matou as plantas, matou os herbívoros e matou os carnívoros. Os caminhos podem ser diversos. As pistas que a gente tem são fósseis, irídio e não tem mais fósseis. De novo, por que estudar os outros planetas significa estudar a Terra? A imagem de lá é Marte, de cá é a Terra. Uma sonda que foi até Marte, fotografou a superfície de Marte, e daí a diferença entre Marte e Terra é praticamente nenhuma. Se eu não colocar os nomes aqui em cima e mostrar as paisagens para vocês, eu não sei dizer quem é quem nessa história. Tem alguns detalhes que dão pistas de quem que pode ser. Como, por exemplo, a cor do céu. A cor do céu da Terra é azul e Marte não é azul, devido à diferença da composição da atmosfera em Marte. Então, estudar Marte significa estudar a própria Terra.
Mas mudando um pouco o rumo da conversa. Essas duas imagens, para mim, elas são extremamente marcantes quando a gente fala de história da humanidade e história da astronomia. O primeiro objeto que o homem colocou no espaço. Em plena Guerra Fria, a corrida espacial, e os russos colocam um objeto no espaço. Nada a ver com o objeto, porque o objeto não tinha nenhum fim militar. Ele fez algumas poucas medições bem simples do que estava acontecendo em volta da Terra. Mas ele, para mim, é um símbolo desse momento em que a Terra estava dividida em duas nações, tentando uma mostrar para a outra que era mais poderosa. Então, para mim, ele é o símbolo de uma Terra desunida. Em contrapartida, num outro momento da história, a Terra se une, diversas nações se unem, para também colocar um objeto no espaço. Colocar uma estação espacial que o homem possa habitar. Então a gente tem uma estação espacial, onde frequentemente astronautas vão, fazem pesquisa, voltam. Não é um passeio que se faz 50 por dia, mas que o homem consegue habitar essa estação espacial em volta da Terra. E se olha em detalhe esse distintivo aqui, a gente ainda olha duas bandeiras lado a lado, em contradição ao que a gente tinha antes. Então, para mim, são duas imagens que retratam a evolução da história da astronomia e da história da humanidade. Por falar na história da astronomia e da humanidade, alguns momentos que a gente pode refletir mais sobre isso. Os primeiros telescópios foram construídos de forma artesanal. Então, o Galileu ouviu falar de um telescópio que tinha sido construído, um objeto que dava para enxergar longe, ele se interessou, ele queria olhar um pouco mais longe, ele aperfeiçoou na casa dele, no quintal dele, se viu onde. O Newton fez a mesma coisa, construiu um telescópio de forma artesanal. A sociedade vivia de forma artesanal. Eram os artesãos que produziam o que era consumido, utilizado na época. Chega um momento da história que a gente passa por uma revolução conhecida como Revolução Industrial. O ser humano deixa de ser artesão e passa a trabalhar de forma sistemática dentro de uma indústria. Nesse decorrer da história, acontece a mesma coisa com a astronomia. Os telescópios deixam de ser artesanais e passam a ser produzidos de forma industrial. Então a gente sempre consegue fazer um paralelo da história da humanidade e da história da astronomia. E é interessante que às vezes a gente vê um indo na frente, às vezes o outro indo na frente. E daí sempre quem vai na frente puxa o outro na sua direção. Mas é sempre possível fazer esse paralelo. Outro momento interessante da história volta para o Galileu. O Galileu foi um cientista fantástico. Além de ser um cientista fantástico, ele, na história, está do lado da prensa de tipos móveis do Gutenberg. E o que isso significa? Que nenhum trabalho sobre astronomia foi tão difundido quanto o de Galileu. Porque o Galileu tinha um instrumento para reproduzir os textos dele em grande quantidade. Porque aconteceram junto na história. Talvez se eles estivessem um pouquinho distantes da história, seja num sentido ou no outro, a gente conhecesse mais algum outro astrônomo do que o próprio Galileu. Além disso, ele teve uma sacada brilhante. A sacada brilhante dele foi que todos os autores da época, a maioria dos autores da época, escreviam em latim. E o latim sempre foi uma língua para poucos. E o Galileu resolveu escrever em italiano. Escrevendo em italiano, ele alcançou uma quantidade de pessoas muito maior do que ele alcançaria em latim. Então ele foi um cientista fabuloso, teve uma grande sacada que foi escrever em italiano, e além disso ele teve o auxílio da história, que junto com ele vinha a prensa de tipos móveis do Gutenberg. A gente pode nacionalizar um pouco essa discussão, falando do momento que a família imperial vem para o Brasil,
E o Dom Pedro, apaixonado por astronomia, tinha inúmeros instrumentos astronômicos e ele trouxe esses instrumentos para o Brasil junto com ele. Trazendo esses instrumentos para o Brasil junto com ele, ele fundou o Observatório Nacional. O Observatório Nacional tinha como finalidade principal marcar a hora oficial do Brasil. E se marca a hora oficial do Brasil, observando os astros. Claro que depois o Observatório continuou, tem sua vida além da marcação da hora oficial do Brasil, e aproveitando para fazer a propaganda, eles corriqueiramente oferecem cursos à distância no tema astronomia. Geralmente no tema astronomia, não tão diretamente ligado à sala de aula, com recursos para a sala de aula, mas discutindo astronomia mesmo. Então eu sempre recomendo os cursos do Observatório Nacional. O site deles é bem simples, on.br, ON de Observatório Nacional. E a astronomia a gente encontra nos mais diversos campos. É só a gente escolher como quer trabalhar com a astronomia, onde a gente quer achar a astronomia, e a gente acha. Eu adoro as tirinhas, e daí a Terra falando com Marte, ou Júpiter falando com Marte pela posição. Marte, sai desse Sol, você já está bem vermelhinho. Marte é vermelho, é o planeta vermelho. O que acontece com Marte para ele ser vermelho? Acontece que a superfície de Marte é rica em óxido de ferro. Óxido de ferro é ferrugem. Ferrugem avermelhada. Então, por causa disso, a gente enxerga Marte vermelho. E parece que está limpando um pouco o céu. Se a gente olhar para o céu de noite, hoje de noite, a gente vai poder ver um objeto bem vermelho no céu. É Marte. Vocês podem acabar confundindo com algum outro objeto vermelho no céu, mas sem dúvida Marte é o mais destacado nesse céu. Uma outra, a chuva de meteoros acabou com aquele seu problema de dinossauros? Sim, mas agora tem um novo problema. Não sei qual que é o problema, tá? Eu vou me incriminar nessa. E assim se encontra tirinhas dos mais diversos autores, personagens, falando sobre astronomia. Mas esse é o cara que eu vou falar hoje, o Eratosthenes. Esse é o site do projeto, é onde deve ser feito o cadastro. O site está lá também na página do Planetário, pode acessar lá pela página do Planetário. O site do projeto Eratosthenes. Então, o que ele vai fazer? Cada escola que aderir, e eu adoraria ver nas estatísticas depois um monte de escola de Bagé nessa história, vai se cadastrar no site, tem até o dia 12 de setembro para fazer as inscrições, e daí vai ter que fazer uma medida. Ao fazer essa medida, depois tem que mandar os dados de volta através do site. Então a medida é um dia só de medida, mas como pode ter tempos assim feios, eles dão um intervalo para fazer essa medida, entre 15 de setembro e 27 de setembro, que é ali o início da primavera. Essas atividades eram feitas no início do inverno, porque no início do inverno a gente consegue ter as sombras maiores. No verão o sol passa bem alto e dá uma sombra pequenininha, aqui a sombra dessa reta. No inverno o sol passa mais baixo, né? A sombra fica maior. Então, para a gente medir o tamanho da sombra, era muito mais fácil medir no inverno. Só que como vários países do hemisfério norte aderiram a esse projeto, se passou a fazer no início da primavera, que é quando o sol incide da mesma forma nos dois hemisférios. Então agora é feito ali em setembro, que marca o início da nossa primavera e o início do outono no hemisfério norte. Qual é a ideia do projeto Eratosthenes? Lá por volta de 200 anos antes de Cristo, o Eratosthenes, que viajou de Siena para Alexandria, sabia que lá em Siena tinha um poço onde num determinado dia do ano não fazia sombra nenhuma lá no poço. O sol passava bem por cima da cabeça dele e incidia reto até o fundo do poço. Clareava todo o fundo do poço.
E quando ele estava lá em Alexandria, ele viu que tinha um obelisco e que naquele mesmo dia que não deveria ter sombra dentro do poço, e daí também não deveria ter sombra no obelisco, tinha sombra no obelisco. Tinha uma pequena sombra ali para o lado. Então ele pensou, o sol não está incidindo da mesma forma em Siena e Alexandria. E ele está alguns anos na frente, porque ele não está nem discutindo se a Terra é plana ou redonda. Ele está dizendo, a Terra é redonda e eu vou determinar o raio da Terra. Então lá, 200 anos antes de Cristo, ele já dizia que a Terra era redonda e ele estava determinado a encontrar o raio da Terra. A distância de Siena a Alexandria, a gente está aqui por volta de 24 graus norte até 31 graus norte. 7 graus de diferença dá basicamente a diferença daqui até a latitude de São Paulo. Então, é preciso uma grande distância para fazer essa medida com precisão. Quanto menor for essa distância, maior a imprecisão. Quanto maior a distância, maior a precisão. Alguém aqui é da matemática? Alguém da matemática? Então, o que vai estar acontecendo? Para não ter sombra no fundo do poço, os raios do Sol estão vindo, como o Sol está muito distante, a gente pode dizer que os raios do Sol vêm todos paralelos. Para não ter sombra no fundo do poço, o poço tem que estar alinhado direto com o raio da Terra. Então, se eu seguir uma linha do centro da Terra até o Sol, ela vai passar pelo poço e vai fazer essa união. Só que daí em Alexandria, se eu construo o obelisco na vertical, o obelisco não está alinhado com os raios do Sol. Ele está para cá. Então, quando vier o raio do Sol, ele vai cortar o obelisco e vai deixar uma pequena sombra por aqui. Se eu seguir a linha do obelisco, ela vai também em direção ao centro da Terra. Esse ângulo que vai estar fazendo entre o raio do Sol e o obelisco é o mesmo que esse ângulo aqui. Para determinar o raio da Terra, eu preciso saber esse ângulo e a distância entre Alexandria e Siena. Como que eu descubro esse ângulo? A distância é fácil. Como que eu descubro esse ângulo? Mais fácil ainda, eu preciso saber o tamanho desse obelisco e o tamanho da sombra. Pronto. Acabou, está determinado o raio da Terra. Simples assim. A gente vai determinar o raio dessa esfera aqui agora. A gente pode colocar, o melhor seria colocar na rua do Sol, mas não temos Sol hoje, daí eu tenho o Sol artificial. E daí a gente ia ver que uma marcação, né, uma haste aqui vai deixar uma sombra, outra haste deixa uma outra sombra. Então, a gente vai determinar, do mesmo jeito que o Eratosthenes determinou o raio da Terra, ele vai determinar o raio dessa bolinha aqui. Então, primeiro, preciso saber o tamanho desses palitinhos. Então, se não mudou nada de manhã para agora, parece que mudou. 1,2. Esse cara tem 1,2 centímetros, o outro também. O tamanho da haste. Isso aí nada demais. Olha os instrumentos altamente tecnológicos que eu estou usando, tá? Uma bola de isopor, palito de dente e fita métrica. Preciso saber a distância das duas cidades. A distância das duas cidades, 3,6 centímetros. Então, essa distância aqui das duas cidades, 3,6 centímetros. Pelo menos isso não mudou de maneira até agora. Agora, o que eu vou precisar? Eu vou precisar que o Sol, generosamente, incida a sua luz aqui para medir
a sombra desses dois caras. Vamos ver se dá para usar. Não, o sol está do outro lado agora, nem dá para usar. Então eu vou usar meu sol artificial. Aqui meu sol artificial. Ele não precisa estar alinhado com nenhuma das hastes como estava o poço lá em Siena. Só que daí eu vou precisar calcular 2 ângulos e subtrair eles. Mas isso não vai ser problema. Então, eu tenho uma sombrinha pequena ali embaixo. Eu vou simplificar a coisa. Eu vou deixar um deles sem sombra. Aí o outro tem uma sombra bem pequenininha, de meio centímetro. Tá? Então o que eu fiz? Alinhei o sol aqui com uma das hastes, e daí estou vendo só o tamanho da sombra que esse palitinho aqui de cima está fazendo. Deu meio centímetro. Então aqui o sol incidiu direto, não teve sombra, e daí aqui ele veio e deixou 0,5 centímetros. O que tem que fazer? O que tem que fazer lá na escola? Lá na escola, tem que primeiro achar o meio-dia solar. O meio-dia solar é quando essa sombra for a mais curta de todas durante o dia. Não é exatamente ao meio-dia do relógio. Quando for a menor sombra, eu tenho que descobrir o tamanho dessa haste que está no chão e medir o tamanho dessa sombra. Foi isso que eu fiz ali. Medi o tamanho do palito e o tamanho da sombra. Pronto. Resolvido isso, é o que tem que ser feito. Agora a gente vai calcular esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, como a gente tem a haste e a sombra, a gente vai construir um triângulo. Para achar aquele ângulo ali, a gente precisa do cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente daquele ângulo vai ser o cateto oposto para o cateto adjacente, que é o tamanho da sombra dividido pelo tamanho da haste. Vamos ver se vai funcionar a minha medida. Vou pegar a minha calculadora. Depois que eu aprendi a usar ela, porque de manhã eu ainda não sabia usar a minha calculadora. Então, eu tenho cateto oposto meio centímetro, dividido por cateto adjacente, que é 1,2 centímetros, o tamanho da haste. E daí eu preciso do arco tangente desse cara. Arco tangente desse cara, 22,6 graus. Achei esse ângulo aqui, 22,62 graus. E esse ângulo é o mesmo que esse. Eu aqui estou fazendo também um trabalho que é feito pelo site, que é o calcular o raio da Terra. A gente para na medida da haste, da sombra e do ângulo. O que eles vão fazer? Essa distância das duas cidades eu chamo de S. O raio da Terra vezes esse ângulo aqui. Só que eu preciso desse ângulo em radianos, não em graus. Detalhe aqui na operação. Então, isso aqui. A distância 3,6 centímetros
Opa! Como eu quero raio, então 3,6 dividido por isso aqui. Isso aqui. Me deu um raio. Ó, ficou melhor que a medida da manhã. 9,11 centímetros. Esse deve ser o raio dessa bola aqui. O diâmetro vai ter que ser 2 vezes, 18 centímetros. A mágica acontece. Quanto está o diâmetro? 19 centímetros é o diâmetro dessa bola. A gente encontrou 18 centímetros. Fazendo a medida do jeito mais tosco possível, né? O olho, cheio de erro que o fato da gente fazer pequeno aqui coloca, que quando a gente faz grande é reduzido. Mas conseguiu um valor muito bom. De manhã não saiu tão bom assim, saiu um raio de 8 e alguma coisa. Mas agora já saiu um raio um pouco melhor, de 9 centímetros comparado com 9,5, que seria o que a gente mediu para a reta. Isso é o que é feito para a Terra. Da mesma forma que eu medi o tamanho dessa bola, eu vou medir o tamanho da Terra. O Eratosthenes, quando fez a medida, fez uma medida de 7,2 graus. Se é 7,2 graus para ir de Siena para Alexandria, e é 360 para dar toda a volta, 360 dividido por 7,2 deu 50. Ou seja, 50 vezes a distância de Siena a Alexandria é uma volta completa na Terra. Então foi isso que ele fez. Pegou a distância de Siena a Alexandria e multiplicou por 50. Tem algumas curiosidades. Como que ele sabia a distância de Siena a Alexandria? Ele não pôde entrar no carro dele e marcar ali no odômetro do carro a distância. Não dava. Nem o camelo vinha com odômetro, airbag, ABS, nada disso. Então, na época, tinha uns caras chamados bematistas. O bematista era uma profissão extremamente técnica, que a função do cara era fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5. Essa era a profissão do cara. Era contar os passos. Mas não era assim. O cara era profissional em contar os passos. Os passos deles, todos tinham a mesma medida. Medidas comparadas de registro que tem nos bematistas com medidas atuais, tem medidas que têm menos de 2% de erro na medida de uma distância como Siena e Alexandria. Como medir, contando passos, daqui até São Paulo, e tem menos de 2% de erro. O cara era profissional em contar os passos. Essa era a profissão do cara e o cara fazia muito bem feito. Então o Eratosthenes pediu para o rei, porque esses caras eram contratados do rei, se ele podia usar algum desses. Aí ele mediu a distância de Alexandria até Siena com 5.000 estádios. O bematista foi lá e contou e disse para ele, 5.000 estádios. Estádio era uma medida padrão da época, que hoje a gente entende como tendo cerca de 157 metros de comprimento. São os estádios onde tinham os jogos na Grécia. Tem cerca de 157 metros de tamanho. Não tem nenhum lugar que diga que o cara mediu e depois disse que é 157 metros. Não. A gente foi lá, mediu e chegou à conclusão que no estádio tem 157 metros de tamanho. Fazendo isso, o Eratosthenes chegou à conclusão que a Terra tinha uma circunferência de 250.000 estádios. 250.000 estádios equivale a 39.250 quilômetros. O erro que ele teve nessa medida, comparado com as medidas atuais, é de 320 quilômetros. Em 39.000 quilômetros, o erro dele está em 1%. Ele tem 1% de diferença para as medidas atuais, sendo que ele fez uma medida no olho do tamanho da sombra,
sendo que ele teve um cara contando os passos para ele da distância de Alexandria até Siena. Então, a precisão que ele teve foi gigantesca na medida do raio da Terra. Essa mesma precisão aparece com os dados das escolas, utilizando o projeto Eratosthenes. Então, no ano passado, foi encontrado um raio de 6.360, mais ou menos 20 quilômetros. A imprecisão da medida do raio da Terra, feita por crianças das mais diversas idades, das mais diversas escolaridades, das escolas, de países, de cidades, foi de 20 quilômetros para o raio da Terra, um raio de mais de 6.000 quilômetros. Então, é algo extremamente interessante de fazer. Cada um pode trabalhar dentro da sua área, né? O professor de História pode trabalhar com a história da Grécia, ou de Matemática com os ângulos, cada um pode trabalhar dentro da sua área. E a escola pode fazer uma medida que vai dar uma precisão gigantesca. Claro que dentro desses dados, eles disponibilizam os dados de todas as escolas, tem dados melhores, dados piores, dados que dão erros grandes, mas juntando tudo, o erro é muito pequeno. Tá, gente, então como a minha intenção era falar só do projeto Eratosthenes, mas daí como acabou saindo com o título do Sistema Solar, para não fugir tanto do tema, do título de hoje, vamos falar rapidamente algumas coisas sobre o Sistema Solar. Então isso daqui é uma ilustração do que seria o início do Sistema Solar. Seria um universo permeado de matéria, só que toda dispersa no universo, numa determinada região, uma perturbação, que pode ser das mais diversas, né, fez com que juntasse um pouquinho mais de matéria numa região. Juntando um pouquinho mais de matéria na região, as coisas começam a cair em direção àquela região. Cair não seria bem o termo, né, porque não tem em cima embaixo do universo, mas começam a se dirigir para aquela região onde tem maior concentração de matéria por causa da força gravitacional. Lá no centro, começa a se juntar o que vai dar origem à estrela. Quando o que está lá no centro começa a ficar quente e denso o suficiente, começam reações nucleares, e aí a gente tem origem à estrela, no nosso caso o Sol. A matéria que está ao redor também começa a se juntar em torno das regiões de maior densidade e vão dar origem aos planetas. Só que o nosso universo nasceu com os elementos mais simples da natureza, hidrogênio e hélio. Basicamente era isso que formava o nosso universo. E é isso que forma as estrelas. Então as estrelas juntaram material, hidrogênio e hélio, e começaram a nascer. Conforme vai se passando a vida da estrela, ela vai transformando hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, elementos cada vez mais complexos, que são os que dão origem à estrutura da Terra, por exemplo. Então, quando uma estrela explode, ela joga toda essa matéria para o universo. E essa matéria que vai se juntar e dar origem aos planetas, né? Porque a Terra não é feita só de hidrogênio e hélio. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de matéria que está sendo jogada para o espaço e que vai dar origem a outros sistemas, planetas, estrelas e tudo mais. Aqui está uma estrelinha, né? Isso aqui é a estrelinha que terminou a vida dela, e tudo esse azul aqui é a matéria que foi jogada para o espaço. Aqui a gente nem consegue ver a estrela, mas a gente consegue ver toda a matéria que foi jogada para o espaço. Aqui, de novo, essa matéria. E quando a gente tem essa matéria se reunindo, observando em detalhes, né, toda essa distribuição de matéria,
a gente vê que tem regiões que começaram a ser limpas, porque está tudo caindo em direção a esse centro mais denso. Então, aqui está faltando matéria, porque aqui começou a se formar estrelas, começou a juntar essa matéria. E o que está sobrando aqui está absorvendo a luz, não está também deixando a luz passar. Então, numa região, a gente consegue enxergar diversos pontos onde ainda hoje tem estrelas nascendo. Estrelas nascem em taxas variáveis, mas nascem o tempo inteiro no universo. E a matéria que sobra ao redor da estrela vai começando a se juntar em pequenas regiões. Então aqui tem uma simulação de computador que começa com 100 pequenos objetos, que ainda não são chamados de planetas, são chamados de planetesimais, vão dar origem aos planetas. Nessa simulação de computador eles estão girando ao redor do Sol. 30 milhões de anos depois, esses planetesimais foram colidindo uns com os outros, foram se juntando e já se reduziram de 100 para 22. Os 100 se reuniram em pequenos grupos, com 22. 440 milhões de anos depois, eles estão representando os 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, se passaram 400 milhões de anos da primeira etapa da simulação, com 100 planetesimais, até a estrutura dos 4 planetas rochosos que a gente tem no Sistema Solar hoje. Mas as fronteiras do Sistema Solar. Há poucos anos atrás a gente escutou que as naves Voyager estavam saindo do Sistema Solar. O que é sair do Sistema Solar? O Sol emite uma grande quantidade de radiação e tem uma região onde a gente passa a sentir mais influência da radiação que vem de fora dessa região do que a emitida pelo Sol. Isso é o que a gente está chamando de fronteira do Sistema Solar. Não é como ir ali em Aceguá e eu estou no Uruguai, estou no Brasil, estou no Uruguai, estou no Brasil. Não é uma linha que divide, é uma região que, a partir daqui, mais ou menos, né, a gente pode dizer que está saindo, que está entrando, mas não é uma fronteira, né, que tem uma linha demarcando essa região. Algumas coisas rapidinho sobre o Sistema Solar, para a gente encerrar. Vamos começar na Lua. Quando o homem foi para a Lua, ele deixou alguns experimentos, fez algumas medidas, trouxe alguns pedaços da Lua também para a Terra, para poder serem estudados. Então aqui tem algumas das coisas que ficaram na Lua. Por exemplo, o detector sísmico, que ele vai mandando sinais para o centro da Lua, que refletem nas camadas da Lua e voltam. E assim dá para se estudar como é que é a estrutura interna da Lua. E várias outras coisas. O interessante da Lua, como eu já falei, é que a Lua permanece intacta, né? Uma pegada do homem na Lua vai continuar lá por muito tempo. Então, caiu objetos na Lua, deixaram suas marcas, a gente, mesmo que tenha acontecido há milhões de anos atrás, a gente consegue estudar. Então, é uma forma de estudar a Terra, né? Só que sendo um laboratório na própria Lua. Alguns pedaços de Lua trazidos para a Terra mostram rochas com composições muito parecidas com as que a gente tem na Terra. Quando a gente examina a composição da superfície lunar, a gente chega à conclusão que é muito, mas muito parecido com a composição da superfície terrestre. Não tem grandes diferenças de um para o outro. As rochas parecem grandes aqui, né? Mas só para dizer, essa aqui é 18, 16 e 17 centímetros as dimensões dela. Uma coisa assim, essa aqui até que é grande, né? Um pedaço grande da Lua. Essa similaridade da superfície lunar e da superfície terrestre leva a gente a acreditar que a Lua possa ter sido formada a partir de um pedaço da Terra. Naquele momento lá da simulação do computador, que tinha muitos objetos ainda no Sistema Solar, um grande planetesimal pode ter colidido com a Terra e arrancado um pedaço da Terra.
esse pedaço da Terra começou a se juntar e formar a Lua. Então ele vai tirar um pedaço da Terra, esse pedaço da Terra vai começar a se juntar até dar origem à Lua. Isso aqui também é resultado de uma simulação de computador. Daqueles objetos lá que ficaram na superfície lunar, um deles é um espelho. Um espelho que a gente joga um laser naquele espelho, que vai refletir e vai voltar para a Terra. Como a gente sabe a velocidade da luz, a gente marca o tempo que essa luz leva para ir e para voltar. É esse o instrumento que a gente usa hoje para determinar a distância da Lua até a Terra. Então se conhece a distância da Lua até a Terra com grande precisão. Nós vamos viajar um pouco pelo sistema solar. Se a gente olhar uma foto de Mercúrio do lado da Lua, a gente não percebe muitas diferenças. Eles têm basicamente a mesma cara. Mercúrio também, por ser muito pequeno, não consegue reter a atmosfera. Se olhar para isso daqui, eu não sei se é Mercúrio ou se é Lua, né? Mercúrio tem uma característica interessante, que ele tem um núcleo dele proporcionalmente muito maior do que o núcleo da Terra. Comparando aqui, esse aqui é o núcleo da Terra, que tem uma grossa camada em volta, enquanto Mercúrio tem um grande núcleo e uma camada bem estreitinha. Se todos os planetas do Sistema Solar tiveram origem juntos, por que um vai ter diferença do outro? Por coisas que aconteceram no meio do caminho. Então, o que pode ter acontecido com Mercúrio é algo similar à formação da Lua na Terra, mas aqui, ao invés de formar a Lua, ele arrancou um pedaço da crosta de Mercúrio e o que sobrou foi aquele núcleo com uma pequena camada em volta. Vênus, conforme a gente vai se afastando do Sol, a gente vai recebendo menos radiação do Sol. Então, os planetas mais quentes são os mais próximos. Só que Vênus tem uma atmosfera tão densa que lá tem um efeito estufa exagerado. Esse efeito estufa em Vênus faz com que ele seja o planeta mais quente do Sistema Solar, mesmo não sendo o mais próximo. Efeito estufa é uma coisa boa para a vida na Terra. É ele que permite que, apesar de hoje, às 4h20, está frio, de noite não vai ninguém congelar. Quer dizer, algumas pessoas talvez congelem na rua, mas é o que permite que não vai ter menos 100 graus no meio da noite. É por causa do efeito estufa, que mantém um pouco da temperatura na Terra. Só que se o efeito estufa fica exagerado, acontece como aconteceu em Vênus. Vênus, por causa do efeito estufa, tem uma temperatura média de 400 graus. Não interessa se é dia, se é noite, se é verão, se é inverno, não interessa nada. A temperatura nele é praticamente homogênea, em torno de 400 graus. Estudar Vênus pode ser uma forma de estudar o que pode acontecer com a Terra se a gente exagerar no efeito estufa, né? Se a gente causar danos ao planeta que causem um problema de descontrole no efeito estufa. Vênus é bem fácil de observar no céu porque é um objeto extremamente brilhante. Ele está do lado da Lua. Se a gente olhar agora... Não, acho que agora não dá para ver Vênus. Vênus é conhecido também como uma estrela d'alva. Por ele estar mais próximo do Sol do que a Terra, a gente enxerga ele no céu razoavelmente próximo do Sol. A gente não vai encontrar nunca o Sol para lá e Vênus para cá. Eles vão estar sempre mais ou menos juntos. O que pode acontecer? O Sol se põe e daí em seguida a gente vê Vênus aqui e Vênus se põe, ou então Vênus nasce e depois nasce o Sol, e daí depois que o Sol nasce a gente não vê mais nada no céu. Então Vênus ficou conhecido como uma estrela d'alva. Ou sempre assim que o Sol se põe, ele se põe atrás, ou um pouquinho antes do Sol nascer, Vênus também nasce. A atmosfera de Vênus é horrível para qualquer coisa. Ela é rica em enxofre, altamente densa, pressão gigantesca. Então, quando o homem lançou naves
para visitar o planeta Vênus e investigar o planeta Vênus, essas naves, assim que desciam na superfície de Vênus, eram completamente corroídas pela atmosfera. Paravam de mandar sinal em poucos minutos. Essa é a sonda Venera. Como a atmosfera lá tem uma composição diferente, para a gente enxergar as coisas nas cores que a gente enxerga na Terra, tem um bastão para calibrar as cores. A gente sabe quais são as cores na Terra, manda para lá, e daí, não, mas essa cor não é assim, não, tem que ser assim. Daí a gente ajusta a imagem e consegue ver como a gente enxergaria essas coisas na Terra. É como se a gente, para caminhar em Vênus, tivesse sempre um papel celofane na cara. Daí, para poder saber qual é a cor do negócio sem o papel celofane, sem a atmosfera, a gente precisa ter alguma coisa para calibrar essa cor. Então, isso daqui é a sonda Venera que foi enviada para Vênus. Aqui mais uma imagem da superfície de Vênus, tirada por uma dessas sondas. E aqui uma imagem da superfície de Vênus, mostrando uma grande quantidade de vulcões ativos, lava correndo pela superfície de Vênus. Então, Vênus é um planeta extremamente ativo, geologicamente falando. Essa aqui é a cratera, resultado do impacto de um meteoro que a gente falou antes. Marte, nosso planeta vermelho. As primeiras observações de Marte, trazendo detalhes, diziam que Marte tinha canais de irrigação que ligavam, que davam indícios de uma civilização já ter habitado Marte. Não tem nenhum indício de alguma civilização ter construído canais em Marte para poder mandar água de um lugar para outro. Mas Marte é muito parecido com a Terra e acredita-se que Marte já teve oceanos. Por algum motivo que a gente ainda não sabe, esses oceanos deixaram de existir em Marte. Marte tem, esse mapa aqui é de altitudes, tá? O azul é mais baixo, o vermelho é mais alto, o branco é o mais alto de todos. Marte tem a maior montanha do sistema solar. O Monte Olimpo tem cerca de 3 vezes o tamanho do Everest. Só algumas curiosidades para a gente falar sobre o sistema solar. Ainda Marte em 2 estações do ano diferentes, mostrando um dos polos de Marte coberto de gelo. Esse gelo não é de água, é gelo seco, de CO2. Com alguma coisa de água também. A Terra vista de Marte, uma sonda que desceu em Marte, aquela bolinha lá é a Terra. E aqui essa sonda, hoje eu inventei o termo selfie marciano, porque a sonda desceu aqui, e daí da sonda saiu o robozinho que está explorando Marte. E daí a própria sonda tirou uma foto de si mesma. Então acho que esse é o primeiro selfie marciano. E é interessante porque os planetas do Sistema Solar eles são muito parecidos com a Terra. Estudar o Sistema Solar é estudar a Terra. Então, por exemplo, aqui em Marte, a gente está vendo um tornado. A gente vê na Terra, a gente vê em Marte. Quando ele passa lá, essa daqui é por uma das sondas que fez essa imagem, tem tempestades, tem tudo lá. O filme aquele recente, Perdido em Marte, ele é muito fiel às características de Marte. Daí acontece uma tempestades do filme e tudo mais. Esses tornados aqui deixam marcas na superfície de Marte que podem ser vistas em grandes telescópios na Terra. A imagem de lá é da Terra, a imagem de cá é de Marte. A imagem de lá da Terra mostra um rio correndo. A imagem de cá não mostra rio nenhum, mas ela mostra uma estrutura que é muito similar ao leito de um rio na Terra. Então, são características que podem nos levar a crer que já teve água em abundância na superfície de Marte. Isso daqui seria um rio que secou. De novo, a imagem de lá é da Terra, a imagem de cá
é de Marte. Aqui é o resultado de um rio que secou e deixou marcas pelo caminho. As mesmas marcas a gente vê na superfície de Marte. Então, mais evidências que podem nos levar a acreditar que teve água em Marte. Estruturas como essas aqui são encontradas, aqui é em Marte, mas são encontradas em leitos de rios secos na Terra, mesmo tipo de estrutura. Aqui a gente encontra na Terra as pedras de rio bem redondinhas, né? São essas estruturas que a gente está enxergando em quantidade, só que em Marte. Então são várias evidências que nos levam a acreditar que já teve água em grande quantidade em Marte. Aqui duas imagens, em agosto de 99 e setembro de 2005, aonde foi vista uma mudança nessa imagem, um deslizamento. Esse deslizamento pode ter sido fruto de uma pequeníssima quantidade de água que tivesse movimentado a Terra na superfície de Marte. Esse é um pedaço de Marte na Terra. Uma colisão de um objeto em Marte arrancou pedaços de Marte e um deles veio parar na Terra. A gente imagina isso analisando a composição dessa rocha que chegou na Terra. A gente sabe que ela vem do espaço, porque ela tem características de objetos dentro do espaço, características químicas e físicas, e daí quando se analisa ela tem composição muito parecida com a de Marte. Mercúrio e Vênus não têm luas. A Terra tem uma lua, Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Phobos e Deimos são muito pequenos. Se a gente olha aqui, a escala é de 10 quilômetros, não é muito diferente disso o tamanho de Phobos e Deimos. Júpiter, a gente viu ali na sessão do planetário, né? O olho de Júpiter é um furacão que foi observado por Galileu há 400 anos atrás. E até hoje esse furacão continua lá. Continua. Então não reclamem que o inverno está rigoroso em Bagé. Imagine um inverno de 400 anos com um furacão e a gente vivendo no meio do furacão. Mais detalhes dessas manchas. Essas estruturas, tá? A gente consegue olhar numa boa noite de observação, a gente consegue olhar nos telescópios, essas estruturas aqui, são movimentações na superfície de Júpiter. Lembrando que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são gasosos. Eles têm um núcleo rochoso, mas em volta deles é gás. Então tudo isso daqui é uma grande bola de gás que está se movimentando na sua parte mais externa. Novo olho de Júpiter. Júpiter e Saturno são muito parecidos. Uma pequena diferença na composição deles. Mas, basicamente, os dois têm um núcleo rochoso com uma camada superficial gasosa. Então, a gente não pode descer uma nave e estacionar a nave na superfície de Júpiter. Ela vai afundar, porque é uma grande bola de gás. Já teve objetos caindo em Júpiter, meteoros que se esfarelou, conforme ia caindo em Júpiter, e deixou suas marcas na superfície de Júpiter. Então ali embaixo são os impactos desse meteoro. A gente viu que Júpiter tem inúmeras luas, tem cerca de 60 luas. 4 delas observadas por Galileu. E talvez as mais interessantes sejam o Io e Europa. Io porque tem uma grande atividade vulcânica. Como ele passa perto de Júpiter, a força gravitacional de Júpiter distorce Io, e daí gera uma grande atividade geológica. E daí faz com que, mesmo estando longe do Sol, seja uma lua quente. E daí pode ser um fator decisivo para ter vida, a possibilidade de vida em Io. E a Europa, ao contrário, uma lua recoberta com uma camada de gelo, e assim como os nossos oceanos aqui perto dos polos,
o gelo ele fica acima do oceano, né? E ele faz uma camada isolante térmico para o oceano, daí o oceano abaixo não congela. Então, a Europa parece ser uma grande crosta de gelo, com um grande oceano dentro desse planeta. E a água é uma coisa que a gente imagina fundamental para a vida, porque é ela que faz o transporte de proteínas, nutrientes para os organismos vivos. Então, são dois candidatos que podem ter vida dentro do próprio sistema solar. Aqui mais detalhezinho. Europa, Ganímedes e Calisto. Dentre muitas outras duas menores. Essas são as 4 maiores que foram vistas por Galileu. Mas, como eu disse, tem cerca de 60 luas conhecidas, pode ter muito mais que a gente ainda não conhece, só que daí todas muito menores. Saturno, comparado com o tamanho da Terra, o interessante de Saturno, é que, como ele está um pouco inclinado com relação à órbita que ele faz ao redor do Sol, se vocês estão aí no Sol e estão olhando aqui os anéis de Saturno, não vale vocês que estão para cá estão enxergando diferente. Quem está para lá está enxergando o quê? Está enxergando uma linha cortando aqui. Vou fazer assim, fica mais parecido com esse cara aqui. Está enxergando uma linha cortando. Conforme ele vai girando ao redor do Sol, daí essa linha, ao invés de eu girar ao redor de vocês, eu vou só girar ele aqui. Se ao invés dele estar aqui, ele está aqui, vocês enxergam os anéis se mostrando muito mais. Então, numa determinada época, eu vou enxergar só uma linhazinha bem fina cortando Saturno. Em determinadas épocas, ele vai estar com os anéis bem mais à mostra. Então, a gente também consegue ver os anéis com os telescópios. Mesmo com pequenos telescópios aqui na Terra, já dá para ver os anéis de Saturno e as 4 luas de Júpiter. Só alguns detalhes dos anéis de Saturno. E também tem aí cerca de 60 luas. Aqui algumas delas, as menores. E a maior delas, Titã. Titã tem uma característica interessante, porque em Titã acontece o ciclo do metano. O que acontece com a água na Terra acontece com o metano em Titã. Tem lagos de metano em Titã. E daí o que acontece é que esses lagos evaporam, formam nuvens, condensa e chove metano. Escorre pelos leitos, enche os oceanos. A mesma coisa que acontece com o ciclo da água na Terra, acontece com o ciclo do metano em Titã. Urano e Netuno. E daí, para mim, o mais interessante aqui é a gente imaginar a vida em Netuno. E daí o que acontece? De novo, todo mundo se formou mais ou menos junto no sistema solar. Se tem diferença de um planeta para o outro, é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. A Terra está girando quase que na vertical. Ela tem uma inclinaçãozinha, um pouco com relação ao plano da órbita ao redor do Sol, que é o que dá origem às estações do ano. Vênus é um planeta que está de cabeça para baixo. Se ele está de cabeça para baixo, a gente imagina que algum grande objeto colidiu com Vênus e entortou essa posição dele. E Urano, ele está assim. Ele não está nem de pé nem de cabeça para baixo, ele está deitado. Isso significa que se vocês estão aí no Sol, ele está numa época do ano girando aqui assim. Então alguém que está próximo do polo, o que essa pessoa que está próximo do polo está enxergando? O Sol está lá. Está girando aqui assim, o planeta aqui atrás. Está girando assim. Ele está vendo o Sol, não interessa qual horário do dia. Não tem dia e noite para ele. É dia o tempo todo.
O que ele enxerga no céu? Ele enxerga o Sol fazendo isso aqui. O Sol nem sobe nem desce, ele enxerga o Sol fazendo isso aqui. É sempre dia e o Sol só está mudando de posição. Mas isso quando ele está aqui. Quando ele vai para lá, ele está fazendo assim. Então agora tem dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. A pessoa que morava no mesmo lugar continua tendo dia e noite. E quando ele vai para o outro lado, se antes ele tinha só dia, agora o planeta está aqui e ele está girando aqui. Ele só tem noite, 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 noite. As estações do ano para quem mora em Urano não é primavera, verão, outono e inverno. É dia, 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 noite, dia, noite, dia, noite, 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 noite. O verão é quando tem só dia, o inverno é quando tem só noite, e a primavera e o outono é quando tem o ciclo de dia e noite. Então é uma coisa bem interessante de pensar, de imaginar, é uma atividade, né? Aqui eu estou contando para vocês, mas é uma atividade quando a gente para pensar como seria o dia, a noite, as estações do ano, é uma atividade de raciocínio muito interessante. Os dois têm praticamente a mesma estrutura, Urano e Netuno. Urano, Netuno, Júpiter e Saturno, todos os quatro têm anéis. Saturno são os mais destacados, são os mais espessos, os mais brilhantes, mas todos eles têm anéis. Urano e Netuno também têm alguma boa quantidade de luas, já conhecidas por nós. Também tem tempestades, que tem ventos de centenas a milhares de quilômetros por hora de velocidade. E se a gente comparar um pouquinho os tamanhos deles, ou as distâncias deles, a gente vê o quão complicado é imaginar o nosso sistema solar. E isso são só os planetas. Ainda tem cometas, a gente viu ali na seção do planetário, que tem uma grande quantidade de objetos além da órbita dos planetas, né, pequenos objetos além da órbita dos planetas. Às vezes, algum deles acaba vindo em direção à Terra, daí pode ter uma órbita e periodicamente a gente vai enxergar eles. E quando eles se aproximam do Sol, eles ficam mais brilhantes, porque eles estão refletindo a luz do Sol, derrete um pouco do gelo desses cometas e dão um espetáculo que dão quando passam próximos à Terra. Tem os planetas anões, o mais conhecido deles, Plutão, que no ano passado a sonda New Horizons passou perto dele, uma sonda que foi enviada em 2006, no ano passado passou perto de Plutão e fez imagens e coletou dados de Plutão com uma precisão nunca antes imaginada. Plutão, enquanto todos os planetas estão mais ou menos girando da mesma forma ao redor do Sol, no mesmo plano, Plutão está bem atravessado. Isso pode ser um indício de que Plutão não teve a sua origem junto com o Sistema Solar, e sim que ele foi capturado depois da formação do Sistema Solar. Plutão também tem luas, sendo a maior delas a lua Caronte, que tem praticamente o mesmo tamanho de Plutão, cerca de metade do tamanho de Plutão, alguma coisa assim. Além de Plutão, tem outros planetas anões no Sistema Solar. A gente conhece outros, Almeia, Makemake, Eris, tem vários outros planetas anões que têm sido descobertos no Sistema Solar. Essa descoberta de objetos no Sistema Solar é que levou uma revisão do que a gente chama de planeta, precisou de uma definição mais específica para definir planeta, e daí Plutão acabou se enquadrando mais como planeta anão do que como planeta. Aqui, Terra, Lua e Plutão, só para a gente comparar o tamanho deles. Tem outros, vou deixar um pouquinho de lado aqui. A gente viu também que entre Marte e Júpiter tem uma grande quantidade de objetos, que formam um cinturão de asteroides. E, além da órbita dos planetas, tem ainda mais um cinturão, mas tem a nuvem de Oort, que é uma grande quantidade de objetos distantes no Sistema Solar.
cometa passa próximo à Terra, todo o caminho que um cometa faz, ele vai deixando rastros dele pelo caminho, vai deixando uma poeirinha pelo caminho. Quando ele passa perto da Terra, então, ele deixou esses rastros pelo caminho. E a Terra todo ano vai dar uma volta ao redor do Sol e vai passar por esses rastros. Então, sempre que a Terra passar por aqui, esse material que ficou pelo caminho vai cair na Terra. E vai dar origem ao que a gente conhece como chuva de meteoros. A gente vai ver uma grande quantidade das estrelas cadentes. Isso são as estrelas cadentes, pequenos objetos que caem na atmosfera da Terra. E quando a gente passa por esses restos, eles caem em grandes quantidades. Como eles são resultados da passagem de um cometa que deixou restos, sempre que a Terra passar por ali, ela vai passar por esses restos. Acontece sempre na mesma data. Então essas chuvas de meteoros a gente pode observar todos os anos. Algumas delas mais intensas, outras menos intensas, algumas vistas só no hemisfério norte, outras só no hemisfério sul, mas todo ano tem alguma chuva de meteoros para ser vista. Como que a gente faz quando fica sabendo de uma chuva de meteoros que vai ser visível? Vai para o lugar mais longe de luz que conhece, mais escuro possível. Se está falando que é as Orionídeas, é porque ela parece estar vindo da constelação de Órion. Então vai para um lugar, se está frio, leva um chimarrão, leva um chocolate quente, deita no chão e fica olhando para a constelação de Órion. Se a taxa de Órion ali está dando 20 meteoros por hora, significa que se ficar uma hora olhando para lá, em média a gente deve ver umas 20 estrelas cadentes. Claro que isso é bem variável. Tem anos que a gente consegue ver bem mais, tem anos que consegue ver bem menos. Se a gente está num lugar com o céu mais claro por causa das luzes da cidade, a gente não consegue ver nada. Se a gente vai para um lugar bem escuro, a gente consegue ver muito. E às vezes a gente olha para o chão bem na hora que está passando uma. Eu lembro uma vez que a gente montou o telescópio aqui para ver outras coisas, e tinha sido 1 ou 2 dias depois do máximo da chuva. Tem um dia que é o máximo. Daí nos outros dias ainda consegue ver alguma coisa, mas em menor quantidade. E a gente montou aqui, e daí uma das alunas do projeto não conseguiu ver nenhum, embora todos os outros tenham conseguido ver. Mas ela não conseguiu ver nenhum, porque ela ia buscar o mate na hora que passava um, ela estava amarrando os tênis na hora que passava outro, então todo mundo viu, menos um. Acontece esse tipo de coisa, tem que ficar parado, olhando. O mais famoso deles, a gente já falou, dos dinossauros, ali a moedinha para dar o tamanho dessa camada geológica, na península de Yucatán, no México. E daí, para encerrar com mais uma piadinha, o dinossauro fala para o outro: "Ei, Ato, dê uma olhada, uma estrela cadente, tenho certeza que é sinal de boa sorte comigo." Bom, nosso lembrete, né? Esse deve ser o nosso planetário lá na frente. Por enquanto ele está assim, então dá para saber qual é a parte que está faltando, né? Que é invisível. Então a parte de baixo, ela é para fazer uma recepção para os visitantes. Essas atividades que a gente tem aqui, exposições e tudo mais, vão ocorrer nessa parte de baixo. E uma rampa que deve levar lá para a parte superior, onde realmente vai ser o planetário. Então a gente conta com a ajuda de todo mundo para concluir isso. Então quem quiser uma rifa do nosso telescópio, né, a gente está vendendo as rifas. Quem quiser dar uma moedinha, dá uma moedinha. Quem quiser comprar um livro, uma foto. E tem 2 livros ali que a gente não está vendendo, são para distribuição. Daí, para aproveitar, quem comprar 2 rifas ou uma foto, leva um daqueles livros de brinde para casa. Então, muito obrigado a vocês terem vindo, me escutado falar até agora. E qualquer outra informação, vocês sabem onde nos procurar.